Salve Maria. Salve Maria. Mês passado eu comentei sobre um ensinamento de Santa Teresinha, né? Acho que foi bastante edificante. Então eu gostaria novamente de fazer mais um ensinamento sobre ela. Como eu disse, Santa Teresinha é uma santa muito popular, mas pouco conhecida. O tamanho dos ensinamentos dela. Eu queria comentar um pouco. Na verdade, o principal ensinamento dela foi conhecido como a infância espiritual, ou que ela mesma chamava pequena via, o pequeno caminho, né? Antes, só uma pequena passagem, assim, só como foi a vida dela, né? Cronologia de vida. Santa Teresinha foi uma freira francesa, viveu no final dos anos 1800. Ela era da ordem carmelita, da ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Ela viveu já numa família santa, né? Os pais de Santa Teresinha também são santos canonizados pela igreja, né? Canonizados há pouco tempo, mas sempre foram santos, que são Luís e Santa Zélia. E também o ambiente de família dela também foi um ambiente muito santo. Ela teve mais 4 irmãs de sangue que foram freiras, né? 3 no mesmo convento que ela e uma em outro convento. E Santa Teresinha, ela entrou no convento muito jovem, apenas aos 15 anos, né? E quando ela entrou, já tinha outras 2 irmãs dela no convento. Só que Santa Teresinha também faleceu muito jovem, faleceu aos 24 anos de idade, de tuberculose. Na época não tinha tratamento eficiente, né, igual tem hoje. Então, foi uma doença muito sofrida. E o primeiro ponto, né, não quer dizer que porque ela tinha uma família muito santa, que a família não passava por tribulações, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito errada de que quando você se dedica a Deus, às vezes o sofrimento diminui. Mas só que quem se dedica a Deus começa a aproveitar o sofrimento para se aproximar de Deus, né? Isso é uma primeira lição que a gente tem. Uma outra lição nessa questão de ela ter falecido jovem, é uma lição que a gente pode tirar já, que a vida longa é uma bênção. A mais importante que uma vida longa é a vida dedicada a Deus. Santa Teresinha, mesmo com 24 anos, ela cumpriu a meta dela. Nosso Senhor diz, né, sede santos como vosso Pai é santo. Então essa é a meta da nossa vida. Buscar se aproximar de Deus, igual São Paulo diz, né? Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Essa é a nossa meta de vida, buscar a conversão diária, para cada vez mais nos aproximarmos de Deus. E Santa Teresinha conseguiu isso muito jovem, alguns santos até mais jovem, né? Pelas circunstâncias, Deus chamou ela jovem, alguns santos mais velhos, mas o principal... Esses dias me apareceu um vídeo na internet, deu até uma tristeza, um senhor de 88 anos, e falando mal de Deus, de Jesus, da igreja, falando que religião não importava, uma pessoa que viveu uma vida longa, mas uma vida sem sentido. Enquanto esse exemplo de Santa Teresinha, ela viveu uma vida curta, mas totalmente cheia de sentido. E ela chegou à meta, que é a vida eterna. Hoje Santa Teresinha é feliz para toda a eternidade. O evangelho de hoje das bem-aventuranças, né? Bem-aventurança é ser feliz. Essa é a felicidade total que Deus quer para nós, né? Esse mundo, sendo uma felicidade maior ou menor, vai ter tribulações. A felicidade completa é a felicidade eterna que Deus quer para todos nós. Então a primeira lição, né? Santa Teresinha, mesmo com pouca idade, conseguiu essa meta. Como eu disse, né? Apesar da família santa, eles tiveram muitas dificuldades. Santa Teresinha ela ficou órfã de mãe aos 4 anos de idade. E ela teve muito carinho das irmãs que cuidaram dela, do pai, mas isso mexeu muito com a saúde dela. Então ela teve a saúde muito debilitada, muitos traumas que ela ficou da questão da morte da mãe. Teve dois principais fatos na vida dela, que por causa disso ela teve 2 curas também muito milagrosas, assim, marcaram muito a história dela. A primeira, quando ela tinha 10 anos, ela teve uma doença. Os médicos não descobriram que ela tinha uma febre alta sem parar, daquela febre da pessoa ficar delirando o tempo inteiro. Nem tanto mais esperança humana de que ela curasse, né? O pai dela, né, muito devoto, pedia rezasse missas diárias para ela, principalmente na intenção de um título de Nossa Senhora chamado Nossa Senhora das Vitórias. A família tinha muita devoção. Eles tinham uma imagem em casa de Nossa Senhora das Vitórias, ela foi levada para o quarto que estava Santa Teresinha. Até que chegou um dia, Santa Teresinha, ela mesma conta, né, que ela virou para a imagem da Senhora e Nossa Senhora sorriu para ela. E no mesmo instante ela ficou curada. Até se criou uma nova devoção chamada Nossa Senhora do Sorriso.
Se você pesquisar na internet do Nossa Senhora do Sorriso, tem essa imagem, tem a história toda. Aos 14 anos, Santa Teresinha teve outra cura, que foi uma cura mais espiritual e do lado sensível do corpo. Santa Teresinha, ela mesma disse que ela tinha uma sensibilidade exagerada, ela chorava por qualquer coisa. Ela mesma escreve que ela chorava por qualquer coisa e depois chorava por ter chorado. Então, aconteceu, ela mesma chama isso da graça de Natal. Numa noite de Natal, eles chegaram da missa, tinha os presentes lá, e ela ouviu o pai falando assim, ainda bem que esse é o último ano que eu preciso dar presente, né? Porque ela já tinha 14 anos. Ela ouviu e ela mesma disse que lá ia começar a chorar e pediu a graça a Deus. Disse ser firme, não continuar, porque ela viu que já estava muito acima da idade dela, daqueles comportamentos. Ela disse que recebeu uma graça tão grande, que dali para lá, ela nunca mais sentiu essa tentação de ficar com sensibilidade exagerada, chorar por qualquer coisa. Ela realmente entrou numa fase madura da vida dela que só foi aumentando. E quando a gente lê a vida dela, principalmente no finalzinho da vida, as tribulações que ela passou de doença, você vê que ela é uma pessoa de maturidade, apesar de pouca idade, uma maturidade de pessoa sábia mesmo. Então, passando ao centro, né, que eu queria comentar, o que é Santa Teresinha? Ela disse que era o pequeno caminho dela. Aquela passagem, né, que Nosso Senhor diz, né, vinde a mim os pequeninos, que dele é o reino dos céus. Ela falava mais ou menos que a nossa relação com Deus deve ser de uma criança com o pai, criança com a mãe. Por quê? Por mais que a gente seja adulto, idoso, se acha muito sábio, perante Deus a gente sempre vai ser pequeno. Não adianta tentar se achar grande perante Deus, é orgulho. Então, o primeiro passo desse caminho, Santa Teresinha, ensina a humildade, porque sempre perante Deus, por mais que a gente tenha alguma coisa aqui na terra de sabedoria, de idade, de cargo, sei lá o que, perante Deus sempre vai ser pequeno. Então, a nossa relação com Deus é sempre de humildade, de pequenez, porque essa é a realidade. Santa Teresa d'Ávila, né, que é a mãe espiritual de Santa Teresinha, ela para mim, acho a melhor definição de humildade. Ela fala assim que humildade é caminhar na verdade. Então, toda vez que você não é humilde, você está andando pela mentira, porque é orgulhoso. O pecado de Lúcifer foi o orgulho. Ele quis ser igual a Deus, ou ter uma vida separada de Deus, né? Então, toda vez que a gente caminha fora da humildade, está tendendo a ir para o mal. Então, o primeiro caminho que Santa Teresinha ensina é esse, a humildade em tudo. Sempre ter essa relação de Deus, a gente com Deus como filho, como pessoa pequena. Você vê a diferença? Qual a diferença de uma criança pequena para um adulto em relação aos pais? A criança pequena é dependente em tudo mesmo. Já principalmente o adolescente, começa a se achar autossuficiente, acha que pode tudo. O adulto já tem capacidades, mas ele pode fazer coisas, mas às vezes tem essa tendência a achar que pode tudo. Mas nossa relação com Deus tem que ser diferente. Nosso Senhor Jesus disse, né, sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada de bom sem a graça de Deus. Então, esse primeiro ponto é a humildade. O segundo ponto é a confiança. Essa humildade leva à confiança. Eu preciso ser confiante a Deus em tudo. Você pega uma criancinha pequena, uns 2 anos, se mandar ela subir na cadeira assim, e o pai mandar ela pular no colo, ela pula, porque ela confia no pai e na mãe. Então essa confiança, ela ensina muito essa confiança assim, em Deus, né? Às vezes a gente percebe Deus nos chamando a um caminho, através de vários sinais, a nossa consciência aponta para aquilo, a gente recebe vários conselhos para ir naquele caminho, mas a gente tem desconfiança de Deus. Isso aí é uma grande semente plantada pelo maligno, a desconfiança em Deus, né? A primeira semente que ele plantou em Adão e Eva foi isso. Adão e Eva confiavam em Deus. Depois do pecado, que eles passaram a desconfiar de Deus. Eles se esconderam de Deus no jardim, né? Então, essa desconfiança de Deus é algo que vem do maligno. Esse ensinamento de Santa Teresinha, ele vem ensinar o quê? A confiança. Mas você confia só em alguém que você sabe que pode ajudar. Então, para você ser confiante em Deus, você tem que aumentar a fé. A fé e a confiança estão totalmente interligadas. Se a fé vai enfraquecendo, a confiança vai junto.
E se a fé aumenta, a confiança vem junto. Eu já comentei várias e várias vezes aqui, né? A nossa fé cresce de acordo com o contato com Deus. E nosso primeiro contato com Deus é através da oração, a oração diária, não só do terço, mas a oração de fazer uma meditação da Bíblia, ouvir uma palestra, isso tudo aumenta o nosso contato com Deus. A vida sacramental, né? Principalmente a confissão e a comunhão, isso tudo vai aproximando. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo a força que Ele tem na vida e automaticamente eu me torno mais confiante. Eu já vi alguns conselhos também assim, uma coisa boa para aumentar a nossa confiança é relembrar as graças que Deus já deu na vida anteriormente. A gente tem muita tendência, quando está passando por situação difícil, parece que nada no entorno ajuda, parece que tudo tenta para o pior, né? Mas se a gente começa a relembrar as situações que Deus já nos ajudou, automaticamente eu penso, então Deus é poderoso, Ele já me ajudou uma vez, consequentemente Ele tem o poder de me ajudar agora. O terceiro ponto, já terminando, é a pureza. Uma criança é pura. Nosso Senhor já diz assim, né? Os puros verão a Deus. A gente precisa de uma pureza, primeiramente, de intenção. A gente chama de reta intenção. Eu preciso fazer as coisas com intenção de agradar a Deus. É muito bom a gente, na oração da manhã, já oferecer o dia. Eu quero fazer tudo com intenção de agradar a Deus. E, se possível, tudo que a gente vai começar também. Porque a gente tem uma tendência a fazer as coisas e tem uma tendência à vaidade, achar que a gente está fazendo tudo por força própria. Então, que vale mais, é uma das coisas que Santa Teresinha mais fala nos livros dela. Não vale muito o tamanho da coisa, mas a intenção de agradar a Deus. Às vezes eu faço 10 coisas, mais ou menos, pensando, será que os outros vão pensar de mim? Será que eles vão elogiar o que eu estou fazendo? Você perde os méritos, muitos dos méritos. Enquanto se eu faço apenas com a intenção de agradar a Deus, os méritos são muito maiores, né, para a gente, que a gente ganha. E também uma questão muito que as pessoas não prestam muita atenção, é a pureza nas ações. A gente reza muito naquela oração de nossa consagração Nossa Senhora Aparecida. Consagra a vós meus olhos, meus pensamentos, minha boca e meu coração. Por exemplo, se eu digo a Nossa Senhora que eu consagro meus olhos a ela, eu tenho que ter uma pureza de olhar. Se eu consagro a minha boca, eu tenho que ter uma pureza no falar. Senão eu não estou sendo um filho de Nossa Senhora, na prática, estou só de boca. Hoje em dia a gente vê muita gente que vê coisas indecentes na internet, na televisão, fala palavrão e xingamento para todo lado, e roupas também, mais falta de roupa do que roupa, infelizmente dentro da igreja, e acha que é normal, acha que isso é uma coisa que ofende muito a Deus, é a questão da intenção. Eu tenho que fazer as coisas na intenção de agradar a Deus. Pensar, será que Deus, Nosso Senhor Jesus, está gostando do que eu estou fazendo? Nossa Senhora também, Nossa Mãe, essa é a oração, né? A gente reza a consagração a Nossa Senhora. Na verdade, a gente tem um problema, a gente reza muito oração mecânica. Eu rezo e nem estou vendo quem está falando. Essa oração a consagração a Nossa Senhora, se a gente fosse meditar ela, cada linha dela dá uma meditação de um dia inteiro. Igual essa parte, eu consagro vós meus olhos. Não será que eu estou consagrando meus olhos na Senhora mesmo? O que eu estou passando o dia inteiro no celular vendo? Então é uma coisa muito importante. Então, mais ou menos essa meditação eu queria dizer. Eu até comentei na outra aula, quem tiver a oportunidade de ler Santa Teresinha, é uma coisa que todo católico deveria fazer. É uma coisa profunda demais. E o ensinamento dela principal baseia nessa questão que ela chamou de um pequeno caminho, ou infância espiritual, né? Ter a nossa relação com Deus como se fosse um filho pequeno com o pai e com a mãe. Principalmente centrado nesses 3 pontos. A humildade, a confiança e a pureza. Salve Maria. Salve Maria.